sobre o Vasco da Gama. Pedrinho, presidente do clube, foi perguntado a respeito das negociações para a venda da SAF do clube. Houve quem dissesse, inclusive, durante a semana, que Evangelos Marinax, o dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, teria uma reunião marcada com o Pedrinho. O presidente do Vasco disse o seguinte, abre aspas, os números já estão com os investidores e nenhuma proposta foi feita. O Vasco está disposto à venda. E é isso que eu desejo e quero, mas não depende de mim, depende dos investidores. E nenhum fez proposta até agora. Tenho a responsabilidade enorme de encontrar uma empresa séria para não acontecer o que aconteceu, disse o Pedrinho, se referindo a 777, que adquiriu os direitos da SAF do Vasco, mas abandonou o clube. Pedrinho também foi perguntado sobre reforços e a dificuldade Cruz Maltina em contratar atacantes. Ele ainda foi argumentado sobre o Rony e respondeu, abre aspas, a gente tem interesse e conversa há bastante tempo, mas é uma negociação difícil e vocês sabem os valores. Só para completar, o Pedrinho ainda foi questionado em relação ao Bruma, atacante que estava muito perto de virar reforço do Vasco, mas se acertou com o Benfica. Abre aspas para o Pedrinho, muitos nem conheciam o jogador quando começamos a negociar e estava tudo certo, só faltava a assinatura do atleta. Foi quando o empresário parou de responder para a gente. Eu fiz pressão e fui avisado pelo empresário no último dia de que ele havia aceitado uma oferta do Benfica. Fecha aspas. E você, torcedor vascaíno, que está achando do time e também da dificuldade na busca por reforços, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. O Fluminense precisa fazer uma substituição. Entra o Puma Rodrigues de atacante. Aí as coisas não mudam. E aí ele tira o Paulo Henrique, bota o Puma Rodrigues de lateral. Tá feio, tá difícil. Eu acho que é essa a maior indignação do torcedor vascaíno. Se eu for ler aqui o comentário do pessoal, há uma indignação muito grande para com o presidente, né? Com o Pedrinho, com o Marcelo Santana, em consequência, dizendo que o Pedrinho é devagar, que deveria ser um pouco mais veloz nas contratações. Mas e os jogadores? E o Payet? Dar a volta olímpica batendo palma é o suficiente para ganhar mais de 1,5 milhão de reais, fora as luvas? Eu juro que eu acho, Eri, que se eu der uma volta olímpica batendo palma, eu vou ser mais aclamado do que o Payet. Eu acho que eu vou ligar para o Pedrinho. Falar, Pedrinho, me escreve aí, que quando acabar o jogo, eu dou a volta, ó, batendo palma para a torcida. E nem precisa me pagar 1,5 milhão de reais. Eu acho que as pessoas estão muito, muito passivas com os jogadores, porque, Eric, quando você estava falando do Gerson, do Hulk, do Gabigol, né? Eu entendi, não sei se era essa a ideia, mas eu concordei porque eu entendi que todo mundo, todos os times têm a sua referência. E essa referência, ela é técnica. Sim. Ela não é só de nome. Né? Eles têm a referência. Acho que o Flamengo tem mais de um. Acho que o Cruzeiro tem mais de um. O Fluminense tem mais de um. Palmeiras, Corinthians, todo mundo tem mais de um. O Vasco só tem referência de nome. Referência técnica não tem nenhuma. Não tem, de fato, o cara que chama a responsabilidade e fala: hoje é comigo. Hoje é comigo, como se fala na Itália, toca a me. Hoje é comigo, me dá em mim que eu vou resolver o problema. E quando o jogo fica ruim para o Vasco, isso fica ainda mais nítido. Não é essa a impressão que você tem quando, por exemplo, o Fluminense virou e começou a controlar o jogo? Eu não conseguia olhar para o jogo e falar: não, estou tranquilo que o Vasco vai chegar ao empate e à vitória porque nós temos fulano. A única jogada que nos cria e que nos dá alguma expectativa é quando tem uma bola parada, né, uma falta lateral, um escanteio, ou quando o Piton chega à linha de fundo, porque o cruzamento dele parece que só tem um destino: a cabeça do Verratti.
Cara, o que falar sem reclamar? Eu não sei. O que falar sem reclamar, eu não sei. Nós estamos falando sobre um time. Está melhorado? Não está melhorado. Os jogadores estão recuperados? Estão recuperados. Ah, nós vamos agora esperar o David e o Watson. Porra, aí eu te entendo. Mas, sinceramente, se a gente acha que com a chegada do David e do Watson, aí vai estar tudo certo, não, a gente vai continuar dependendo desse jogador que vai olhar com todo respeito ou sem respeito para Verratti, para Paê, para Felipe Coutinho, para qualquer um, e vai falar, meu irmão, dá em mim. E outra coisa, vamos correr. Você falou do Gabigol. O Gabigol, ele só se destaca, na minha humilde opinião, porque, meu irmão, a entrega desse rapaz é sempre uma entrega absolutamente normal, porque parece anormal que eu vou falar. Não, é normal. É o cara que corre os 90 minutos. Um cara que se dedica os 90 minutos. Ah, ele é um craque do futebol? Ele é seleção brasileira? Não. Ele é um cara, um centroavante participativo. Ele, sabe o que ele é? Ele é o Verratti, novo. Que o Verratti, com a idade do Gabigol, devia ser exatamente Gabigol. Craque? Não é um craque. É um centroavante com muita disposição, querendo muito. Porque o centroavante tem que querer muito. Só que o meio de campo tem que pegar muito. O Dunga, vou falar aqui para quem tem mais um pouco de idade. O Dunga nunca foi um craque. Foi capitão da seleção brasileira e ganhou a Copa de 94. Fazendo, sabe o quê? Vamos! Vambora! Isso é liderança cênica. No teatro é a mesma coisa. Eu fiz algumas peças de teatro, quem foi assistir, sabe, meu irmão, eu já entrei em cena com o elenco cansado. Elenco cansado, em Aluga Seu Namorado, era várias vezes elenco cansado. Eu falava, não tem problema não, gente. Pode ficar cansado aí à vontade de vocês. Eu vou atropelar. Você assistiu mais de 50 vezes, você sabe disso. E tenho visto a Yara Janra brilhando na novela. Sabe por quê, né? Porque ela é protagonista. Porque ela deita e rola. Ela fala, vocês estão só decorando o texto? Meu amor, só decorar texto é mole. Eu vou botar para fu. E vai. E o jogador do Vasco, hoje, alguns jogadores estão com esse pensamento, eu estou ganhando bem pra caramba. Antigamente, e isso faz sentido, tá, gente? Me perdoem. Vocês, jogadores de futebol, que vão saber o que eu vou falar aqui, me perdoem. Vocês ganham muito dinheiro, gente. É dinheiro pra caramba, porra. Então, assim, entrar em campo, com a bolsinha bonitinha pra caramba, com a chuteira ali dentro, com os necessaire, porra, chegar no vestiário, pá, arrumando, pá. Gente, porra, tira tudo isso, pensa que tá ganhando a metade do salário, pensa que tá ganhando a metade da metade do salário, entra em cena cada dia, em campo, cada dia, pensando o seguinte, meu irmão, no final do ano, esses caras não vão renovar meu contrato se eu não me empenhar como eu me empenhei quando eu estava subindo. A Lei Pelé, né? A Lei Pelé trouxe uma liberdade muito grande para os atletas e uma segurança para os atletas. Os atletas eram muito sacaneados lá atrás. Mas eu, quando comecei a minha carreira profissional, os contratos eles eram anuais. Então, se você arrebentou aquele ano, no ano seguinte, você tinha uma compensação financeira. Né? Embora os clubes não tivessem dinheiro, ficavam devendo, muito dessas dívidas que os clubes têm vem de longa data. Mas isso fazia com que você era obrigado a performar todo ano. Eu só vou citar um exemplo, até porque eu gosto do atleta, mas se vocês lembrarem, o Lucas Lima ficou 5 anos no Palmeiras, ele não jogou 2 partidas boas. Se jogou 2, foi muito. Ele era um craque, jogava muita bola no Santos, era convocado quase que toda hora para a seleção brasileira. O Palmeiras contratou, não acho que o Palmeiras fez errado, porque ele era o meia que o futebol brasileiro queria, mas ele se acomodou. E acho que tem muita gente acomodada no Vasco.
Não vejo ninguém ali almejando uma conquista importante para entrar de vez, de fato, na história do clube. Não, as pessoas estão preocupadas só com aquilo que recebe, com a estrutura, cobram, né? Muita gente cobra muito do Pedrinho, cobra voo fretado, cobra hotel 5 estrelas. É uma cobrança gigante, apoiada pelas pessoas que nunca jogaram futebol e acham que futebol é só uma profissão. É sim uma profissão, uma das profissões dignas, muito dignas no país. Eu respeito o salário que as pessoas ganham, mas você tem que retornar. Você tem que dar ao clube todo esse investimento que é feito, principalmente ao torcedor, que fica frustrado. Né? Eu vou citar um exemplo, mas o que eu estou falando para ele aqui, o que eu estou falando nem é para ele, tá? Fique muito claro isso aí. Mas o Tietê jogava no Palmeiras, no Atlético, no Botafogo e agora está no Vasco. Por acaso, no Atlético ele ganhou, no Palmeiras ele ganhou, no Atlético ele ganhou, no Botafogo também. Eu espero que ele ganhe também no Vasco. Espero que ele ganhe também no Vasco. Aquele like, se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações, beleza? Agradecendo as imagens aqui do canal do Jorge Nicola, o canal aí do Mundo Ed e o canal aí do Baran. Canais eles estão sempre com o canal Vasco 98. A gente sempre agradece por ceder as imagens e também conta com a colaboração de vocês aí também para se inscrever no canal deles. Beleza? Bem, vamos falar aqui sobre o Vasco que entra em campo hoje, né? Contra o Sampaio Corrêa, aí lá em Saquarema. Vasco precisando da vitória, tá? Para trilhar o caminho, deixar o caminho bem trilhado aí para classificação. Botafogo ontem perdeu, então o Vasco se manteve na terceira colocação. Então o Vasco tem que buscar essa vitória hoje e rumo à classificação, né? Para as semis é o objetivo nesse momento, para poder brigar aí pelo título do Carioca. Sobre o time, a única mudança do time porque jogou contra o Fluminense tá entre Payet e Zanocelo, tá? Não, Zuccarello, tá? O Zuccarello, que deve ter chance aí no titular. Então, o Vasco aí pode só ter essa mudança. Eu botaria o Maurício Lemos na zaga, tá? Maurício Lemos que vai ser... ele vai pro jogo, tá? Tá confirmado. Então eu colocaria o Maurício Lemos. O Lucas Oliveira é um zagueiro muito fraco. Já foi até avisado, né? Se contratar. Então eu botaria o Maurício Lemos. Certo? Torcer pra vitória hoje. O Vasco vem buscar os 3 pontos. Falar aqui sobre saídas, tá? O garoto Esforça deve estar deixando o Vasco, tá? Ele tá recebendo aí sondagem e ainda vai receber proposta aí dos Estados Unidos, tá? A negociação com o Santos não avançou, tá? Então o Esforço aí deve estar partindo aí para os Estados Unidos. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês ficariam com o Esforço? Daria mais chance? Emprestar o caminho? Vender? A gente não sabe ainda a proposta que vai chegar, tá? Mas a tendência que seja de empréstimo. Então o Esforço aí deixando o Vasco. Sobre Garré, tá? Garré, o Vasco fez uma proposta para o Garré aí de 500 mil euros, entrada no empréstimo, tá? Com opção de compra de 4,5 milhões de dólares, tá? O negócio tá bem encaminhado, tá? Hoje deveremos ter novidades sobre isso. O jogador tá fazendo pressão para vir, já que não tá tendo muita chance lá no time russo. O Garré que é um canhoto muito habilidoso, tá? Se você pegar os vídeos dele, você vai ver que é um cara muito habilidoso, joga nas duas pontas. Então eu acho que seria uma boa aposta aí do Vascão, Benjamin Garré. Certo? Sobre Rony, tá? Algumas pessoas estão falando que o Vasco desistiu, o Vasco nada, o Vasco não desistiu. Vocês viram que saíram da boca do presidente, tá? O Vasco segue negociando. O Vasco tem um acerto com o Palmeiras, tá? Tem um acerto verbal com o Palmeiras sobre valores. Mas hoje o empecilho é só o Rony, tá? O salário do Rony. O Rony aí que pede um salário de 1,6 milhões, tá? Por mês.
salário que está fora da realidade do Vasco nesse momento, já que o Vasco paga isso para 2 jogadores. Então, nesse momento, o Vasco ofereceu 1.200.000 e espera a resposta até o final do dia de hoje, tá? Então, a situação de Rony pode ser definida hoje. Pro sim ou pro não. No vídeo da tarde, se tiver novidades, a gente traz para vocês. Sobre Fernandinho, tá? A tendência é que o negócio avance com a saída do Esforço. Tá? O Fernandinho que já tem um acerto com o Vasco. Tá? O volante aí é um desejo aí da comissão técnica também, tá? Tem um cara experiente ali. Já que de primeiro volante só temos o Hugo Moura. Então, o Fernandinho hoje é o alvo mais fácil no momento. E o Vasco aguarda a situação de Esforço, tá? Ou o Zé Gabriel Esforço sair para aliviar a folha. E o Fernandinho se encaixar nela e ser reforço do Vasco. Certo? Plantão da manhã confirmado. Um bom dia a todos. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comenta aí embaixo o que você achou dos reforços. Qual o placar do Vasco vai ganhar hoje. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Um bom dia a todos e saudações vascaínas.